Olá, meus irmãos. Tá aqui a mangaba colhida lá no pé, deixa na cartela de ovo. A gente vai correndo no dedo, em cima todo dia. Aqui madurou, a gente vem, traz pra cá, pra peneira. Aqui na peneira a gente passa e lá de baixo tá aí a massa. Essa massa coloca no saquinho e ela se transforma numa polpa maravilhosa. Aí está. Depois dela ensacada e congelada, fica assim. Aí é só preparar agora. Do jeito que prepara açaí, prepara ela, ou prepara com água fazendo suco, ou prepara com leite fazendo creme. Ou igualzinho faz com açaí. Pica ele, coloca no liquidificador e vai pingando ou água ou leite, conforme o gosto. Até dar o ponto da vitamina bem grossa de abacate, né? Vai ser o nosso açaí verde. Que delícia, muito nutritivo. Outros usam essa polpa, que não precisa nem de congelar desse jeito, já vai direto para o fogo e eles fazem doce também. Fica muito saboroso o doce dela puro, para comer com a colher ou para cortar, ou também associado com banana nanica, fica uma delícia. Tá aqui ele pronto. A mangaba na tigela. Ou açaí verde, como queira. Uma delícia, vale a pena, viu? Quer ver a textura? Uma delícia. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de abrir essa lição, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nos conduza, Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos iluminando e nos inspirando para a devida compreensão e exercício dos temas que estudaremos na Tua Palavra. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Capacita-nos ao cumprimento de nossa missão. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqui nós temos testemunhas de Jesus como o Messias. De cara, a abertura vem com o Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, que trabalha exatamente com Nicodemos. Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa era a grande questão de Nicodemos, e ele foi até Jesus para poder esclarecer esse contexto que ele tinha ouvido de outra testemunha de Jesus como Messias, que foi o primo dele, João Batista. E com certeza absoluta, Nicodemos estava engasgado com essa mensagem que João Batista já vinha pregando e vinha tentando entender, ajustar essa questão, encaixar essas pedras do quebra-cabeça teológico na cabeça dele, e não estava conseguindo. E veio ter com Jesus para poder ter um esclarecimento. E ele não tinha dúvida de que Jesus, de fato, era esse personagem tão aguardado. Humanamente falando, ele foi até ele para contemplar com seus próprios olhos e estabelecer uma certeza absoluta. Certeza ele já tinha, mas não tinha certeza absoluta porque ele era um mortal. O Espírito Santo já vinha trabalhando com Nicodemos para que ele procurasse Jesus, para que ele procurasse esse Messias, para que pudesse então fechar esse ciclo de sua vida de forma tão acertada como o foi. No segundo tema, o testemunho de João Batista. Aqui está então um parênteses aberto então dentro do tema, né? Onde o outro personagem em questão passamos a avaliar essa situação. Quando a gente estuda João 1, de 19 a 23, nós podemos perceber aqui que João Batista, nesse estado aqui,
normal, ele faz questão de esclarecer a sua identidade e a do Messias, a deixar de forma claramente distinta a função dele como enviado de Deus e a função do Messias como enviado também de Deus. Um seria mortal, mas potencialmente Deus, que viria com a função e a missão de resgatar os caídos, pagar o preço. E para tal, ele não podia agir como Deus, tinha que agir potencialmente como um cordeiro. Ele viria como um mortal, pagaria o nosso preço e nos resgataria, graças à sua vitória. Por isso João chamou ele assim. Apontou para ele como um cordeiro, mas apontou para ele também como um enviado poderoso de Deus, do qual ele não era digno nem de desatar as sandálias. Esse João Batista, irmãos, ele era primo de Jesus. Ele era 6 meses só mais velho que Jesus. Veja que a obra do Espírito Santo na terra, preparando realmente a humanidade para receber o Filho de Deus, já vinha trabalhando de forma intensa, né? Começou nos pais de João Batista, preparando essa criança para isso. E quando ele estava no 6º mês de gestação, Maria também foi tomada pelo Espírito Santo e foi até Isabel, a mãe de João Batista, para visitá-la. E quando ela chegou então, nessa ocasião, na prima dela, a mãe de João Batista, a mãe de João Batista percebeu quando a criança saltou do ventre dela e ela, Isabel, olhando para Maria, disse: bendita és tu entre as mulheres. Percebeu a concepção de Cristo, do Messias, no ventre de Maria. 6 meses só de diferença na idade um do outro. Provavelmente, pela própria cultura judaica, eles cresceram juntos, brincaram, andaram juntos. E agora, curiosamente, na idade adulta, se separaram em missões, apesar de serem jovens ainda, tanto João Batista quanto Cristo, com seus 30 anos de idade aproximadamente, quando Jesus estava então iniciando o seu ministério oficialmente, que se oficializaria definitivamente no batismo ali, no Jordão, junto do seu primo, João Batista. E João Batista então, no capítulo 1, versos 19 a 23, revela essas identidades distintas. E se abre ali então um cenário mais profundo ainda do que estudamos até aqui. Quando entramos no 3º tema, o Cordeiro de Deus. Irmãos, aqui entra uma questão muito delicada e óbvia. Veja bem, quando estudamos o Evangelho de João capítulo 1, de 29 a 37, nós podemos observar que João Batista, por um instante então, aponta o dedo para Jesus que vinha chegando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, essa revelação é algo de cunho eterno, absoluto e celeste. Entende? Ele estava fazendo uma revelação que não fazia parte do conceito normal dos mortais. João, ele estava naquele exato momento apoderado do Espírito Santo, que usou ele como instrumento vivo para transmitir a palavra de Deus àqueles que estavam ali. Porque alguns dos que estavam ali, por não dizer todos, precisavam de maneira muito especial testemunhar essa ocasião, que era uma ocasião que a própria Santíssima Trindade em pessoa se apresentaria ali naquele lugar, como foi um dia lá na criação. Os 3 estavam juntos, ali agora estavam novamente os 3. Como lá na concepção de Cristo também estiveram os 3. Aqui agora, pela 4ª vez na história do relato bíblico, estava a Santíssima Trindade se manifestando.
Ele se manifestou então lá no Gênesis, lá na ocasião da criação, na Torre de Babel, na concepção de Cristo, então na era do Novo Testamento, e aqui agora, no batismo de Jesus. João, ele não estava falando com consciência absoluta dele, pessoal. Ele não estava no estado normal dele. Ele não revelou nada que ele tenha expressado espontaneamente por conclusão pessoal dele, nada. Isso aqui foi um estado de inspiração plena do Espírito Santo tomando ele, e ele revelou aquilo ali. A prova que nós temos disso, nós podemos ir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, verso de 18 a 23. É uma prova teológica do que eu estou dizendo. Ele manda 2 dos seus discípulos, João Batista, mandou visitar Jesus em campo aberto de trabalho. João Batista, nessa ocasião aqui de Lucas, ele estava preso pouco antes da sua morte, e ele envia 2 discípulos seus até Jesus com a missão de perguntar para ele se ele era realmente aquele que haveria de vir, se ele era realmente o Cordeiro de Deus. Está entendendo, irmãos, o que está acontecendo aqui? Então, João Batista, quando revelou aquela ocasião que estou citando, do capítulo 1 do Evangelho de João, do verso 29 em diante, ele estava tomado pelo Espírito Santo. Ele não estava no estado normal para dizer o que ele estava dizendo. Ele estava inspirado, plenamente conduzido, como instrumento vivo nas mãos de Deus. Estava sendo usado por Deus. Então ele não tinha consciência clara do que ele estava fazendo normalmente. Ele era um vaso escolhido, um vaso preparado para ser usado por Deus, e foi usado. Mas quando ele voltou ao seu estado normal, ele viu que ele tinha feito tudo aquilo, etc. Mas na sua memória, esse momento é como se ele tivesse batizado uma pessoa como outra qualquer. Ele tinha o conhecimento que ele pudesse ser realmente o escolhido, mas no coração dele não pairava a certeza absoluta que aquele era o Filho de Deus. Mas sim que era um profeta, era um profeta muito superior a ele. Provavelmente era essa ideia que flutuava na mente de João antes e depois dessa ocasião. Por isso que quando ele fica sabendo de tudo que ele ouviu falar de Jesus e do que tinha acontecido lá no Jordão, ele manda esses 2 indivíduos para ter certeza, porque aí ele queria encaixar a realidade natural dele, espontânea, com aquela que ele já vinha estudando, e estava assim como Nicodemos, questionando, com o coração ainda precisando de alguns ajustes para ter certeza absoluta, entende? Por isso ele mandou esses 2 discípulos. No quarto tema, os 2 discípulos de João. Aqui são outros 2 discípulos, se tratando aqui de Pedro e André. É o que nós estudamos agora em João 1, de 35 a 39. Esses 2 discípulos aqui, irmãos, Pedro e André, testemunharam o batismo de Jesus. Todo esse cenário que aconteceu ali, inclusive a descida do Espírito Santo e a voz de Deus na nuvem, apontando para esse Messias. Só que tudo leva a crer que esse cenário todo aqui inspirou mais gente ali, e mais pessoas ficaram convictas desse assunto pela presença ocular do que eles participaram. Mas aquela convicção no fundo da alma, é a caminhada com Jesus no dia a dia, é que iria confirmar, estabelecer isso com profundidade. Pedro e André, inclusive, passaram a seguir Jesus justamente porque João, pessoalmente, garantiu que aquele era o enviado especial de Deus, era o Messias. Evidentemente que essa afirmação partiu do estado completamente inspirado que João estava ao revelar o que revelou para Pedro e André, que por sua vez, mesmo estado, receberam a mensagem, deixaram de seguir João Batista e passou a seguir a Jesus. Outros 2 também muito interessantes foi Filipe e Natanael. Essas 2 testemunhas aqui também testemunharam de Jesus como o Messias. Aqui o que nós estudamos
no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 43 ao versículo 51. Filipe, ao comentar com Natanael sobre esse Messias, então, sobre suas convicções que ele já tinha estabelecido no coração, de que ele era o que Moisés tinha escrito dele, mas ele usou a expressão Jesus de Nazaré. Quando ele falou Jesus de Nazaré, é como se tivesse jogado um balde de água fria na expectativa que Natanael já vinha tendo a respeito desse Messias então. E ele esclareceu: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Entende, irmãos? E aí Jesus teve um trabalho especial com relação a Natanael para poder convencer ele de que realmente ele era aquele que Filipe estava falando, que outros vinham falando, e que o Espírito Santo já vinha trabalhando no coração dele. Mas quando ele relacionava o assunto com Nazaré, com a cidade cotidiana, onde eles conheciam desde menino, aí a coisa complicou, porque seria praticamente impossível alguma coisa boa nascer dali. Entende? E aí quando Natanael percebeu a situação, pela onda dos companheiros dele, que vinham acreditando que Jesus era o Messias, mesmo com essa questão de Nazaré, que ele levantou para os colegas, para os amigos, ele veio em direção a Jesus. E quando ele veio em direção a Jesus, Jesus olha para ele e diz: esse é o verdadeiro israelita. Faz um elogio pela conduta dele, que era uma conduta reta. Ele questionou a questão de Nazaré porque ele era diferente do que os habitantes normais de Nazaré. Ele era realmente um homem reto, íntegro e justo, como o próprio Cristo observou aqui ao olhar para ele. E Natanael nem titubeou na veracidade do andamento dos fatos. Já perguntou: mas de onde o senhor me conhece? Ele já ficou questionado de saber que ele realmente era uma pessoa íntegra, que Jesus sabia disso, e perguntou: de onde você me conhece? E aí, nesse momento, Jesus usa uma expressão de Zacarias capítulo 3, verso 10, que revela que quando o Messias aparecesse, as pessoas, simbolicamente, estariam debaixo de uma figueira orando. O estado de oração das pessoas seria estar debaixo da figueira, buscando a orientação de Deus para ter certeza, para não vacilar com relação à identificação do Messias. O termo expresso lá em Zacarias, que era um dos textos prediletos do estudo e meditação do próprio Natanael, que usava isso de forma expressiva. Quando Jesus tocou nesse texto, falando dele: não, eu te vi debaixo da figueira, ou seja, eu te vi em estado de oração, buscando realmente ter essa consciência dessa revelação momentânea. Quando Jesus tocou nesse assunto, provavelmente mexeu então no texto predileto de meditação de Natanael. Natanael não teve dúvida, falou: tu és o Cristo. E Jesus ainda falou: você verá coisas maiores que essa. Realmente, tudo se deslanchou a acontecer depois dessa situação. Ele não vacilou em nada, seguiu firmemente, sabendo, tendo a certeza absoluta que estava andando com o Messias. E logo louvou e glorificou a Deus por esse motivo. E não só entendeu ele como filho de Deus, mas entendeu que ele era o rei dos judeus. E no verso 51 aí do capítulo 1, Jesus ainda fala que ele teria uma experiência semelhante à de Jacó, de ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Então são situações muito, muito fortes dos temas que Natanael gostava, estudava muito e que ele próprio vivenciaria segundo a palavra do próprio Filho de Deus. No quarto tema, o testemunho de Nicodemos. Meus amados irmãos, capítulo 3 do Evangelho de João, até no verso 21. Aqui realmente nós poderíamos dividir em 3 partes esse tema aqui, porque na primeira parte aparece Nicodemos indo em direção a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse veio ter de noite com Cristo e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo lhe disse: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus.
Nicodemos, engasgado por Cristo ter respondido algo que ele foi lá para perguntar e nem perguntou, ele ficou assustado com aquilo. E de cara fez uma pergunta aparentemente muito ingênua: Senhor, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ele pode voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Jesus responde aqui então no verso 5: se alguém não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admireis de eu te haver dito que necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de eu te haver dito que necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas ninguém sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nesse ponto aqui, Jesus mostra para Nicodemos, convence a Nicodemos, que ele é um guiado pelo Espírito, como nascido pelo vento. Entende? Porque ele estava ouvindo a palavra do Espírito Santo no seu coração, ouviu através de João Batista e veio buscar confirmação pessoal para esclarecer, para amadurecer as suas convicções sobre o tema e sobre a pessoa do próprio Messias. E estava aqui agora diante dele. E ele foi à noite lá, não é porque ele tinha vergonha de dia, como alguns comentam por aí. Não, Nicodemos era um indivíduo ocupadíssimo, tinha obrigações a cumprir no seu horário normal, no seu horário de trabalho, e não tinha como se desvincular. Portanto, a noite era o tempo que ele tinha, era o momento que ele tinha, e numa dessas noites ele estava decidido a solucionar essa questão de vez. E foi até Jesus. Era essa a grande questão. Do verso 9 até o verso 13, essa segunda parte desse capítulo desenvolve desde uma pergunta que Nicodemos faz: mas como pode ser isso, Senhor? Quando ele faz essa pergunta, ele está questionando que não conseguiu juntar todas as peças do quebra-cabeça que Jesus jogou do verso 1 até o verso 9. Ele entendeu parcialmente, mas queria entender profundamente. E Jesus segue dizendo: rapaz, você é mestre aqui em Israel e não consegue entender o que eu estou te falando? Ou seja, Jesus levantou a autoestima dele, mostrando que ele tinha sim condições de entender aquilo. É só abrir o coração. E o problema estava aqui, no coração. Porque o que de fato nós queremos acreditar? É que no que nós aprendemos desde criança? É na tradição? Ou tem espaço no coração para ele ser aberto para que a verdade, que é absoluta e cheia de novidade, muito à frente do nosso tempo, está à nossa disposição para encher a nossa mente e o nosso coração com verdade absoluta, que vai muito além do que o que aproveitamos e aprendemos na tradição religiosa. Essa era a questão que estava pegando aqui com Nicodemos e é a que pega com todos nós. Em quem que você quer acreditar de fato? Essa é a grande pergunta que Jesus faz para todos nós. Entende? Por isso que Jesus no verso 11 comenta: nós dizemos aquilo que nós conhecemos e falamos aquilo que nós temos visto, e vocês não querem aceitar o nosso testemunho. Então Jesus está mostrando aí o engasga-gato que frequenta a vida de tantos seguidores que ficam divididos entre o erro e a verdade, entre a tradição e a realidade. E aí Jesus já abre logo um gancho no verso 12, dizendo: se eu te falei de coisas terrestres e você não está conseguindo captar tudo, como você vai entender se eu te falar das coisas celestiais? No que em seguida ele abre e começa a falar de coisas celestiais acontecendo agora aqui na terra, que seria o sacrifício dele na cruz do Calvário, o pagamento de resgate, o plano da redenção. Uma revelação absoluta da divindade sendo agora revelada para a humanidade, de maneira direta ali, no caso de Nicodemos. No verso 13, de cara, ele já fala, apontando para ele mesmo, ele comenta no verso 13: ninguém subiu ao céu, senão aquele que também desceu do céu, o Filho do Homem.
Ou seja, uma revelação bombástica ali. Porque ele está tratando de um ser humano que nasceu de Maria e José, mas que dizendo aqui nesse verso de que aquele ser humano, na realidade, era o absoluto e eterno Filho do Deus vivo, que estava ali. Ele estava revelando o seu potencial divino nessa estrutura mortal que ali estava diante de Nicodemos, dizendo que ele é o mesmo que veio do céu, se projetou em Maria e estava ali agora em pessoa, mas para cumprir uma missão específica como mortal, revelando o amor de Deus por todos nós. E é por isso que de cara ele entra no verso 14 dizendo, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, o Filho do Homem também há de ser erguido da terra e atrairá todos a ele. Aí ele entra numa milindra, porque os sábios da humanidade, principalmente na linhagem judaica, né, já vinham estudando essa questão que ocorreu lá no Êxodo há tantos anos, quando as serpentes abrasadoras, aquela praga que Deus mandou para matar o povo, porque estava rebelando contra Deus, e Moisés, ao interceder, Deus orienta que ele fizesse uma serpente de metal, e não um cordeiro, né? Porque o cordeiro representaria de fato o Messias que viria pagar o preço, mas a serpente representaria Satanás. Como que Deus manda fazer uma serpente de metal, colocar na haste, no madeira, para que o povo ao olhar para ela fosse curada? Que coisa, hein, irmãos? 2 Coríntios 5, 21, Paulo entendeu essa questão também, como Nicodemos ali passou a entender. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Entende? Paulo entendeu essa mensagem. E aqui, Jesus estava mostrando que ele seria levantado da terra como Moisés levantou a serpente do deserto. Ele estava apontando que ele, Jesus, morreria a morte, a única morte que a Bíblia apresenta que é morte. Que é a morte que a serpente vai ter um dia, morte absoluta, eterna. Apocalipse 1, verso 5. Ele seria o primogênito dos mortos. Aqui Jesus estava revelando isso para ele. Quando ele erguesse da terra, ele ia morrer a morte eterna e ressuscitar dela, porque ele ia descer com a missão cumprida sem pecado. É uma revelação extraordinária isso aqui, irmãos. Nicodemos não tinha como absorver tudo isso naquele momento ali, mas ele entenderia quando Jesus ressuscitasse, e ele seria o personagem junto com José de Arimateia, que iria lá pegar o corpo de Jesus e embalar no lençol, no sudário também, e levar para o sepulcro de José de Arimateia. Nicodemos seria esse personagem, num momento muito especial e muito melindroso da história da missão de Cristo aqui na terra, porque os judeus naquele momento queriam jogar ele, era lá nas grotas do Caveira, para ser comido pelos bichos, porque maldito é todo aquele que for colocado no madeiro. Por cuidado de Deus, Nicodemos e José de Arimateia seriam os personagens da missão de Cristo aqui na terra, que cuidaria do corpo dele, para não ser atormentado, para não ser mexido de forma alguma. E aí sim, Jesus ressuscita dessa morte, pagando o meu e o seu preço, o de Nicodemos e de todos, que um dia pecaram, para trás do seu tempo e para frente do seu tempo, garantindo pela graça a salvação de todos. Então essa terceira parte agora, mostrando do verso 14 até o verso 19, mostrando exatamente desde a levantada da serpente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando entra o verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele revelando, entre o verso 15 e o verso 16, a razão do amor de Deus, o porquê da missão dele, de cumprir uma missão tão dura aqui, morrer uma morte, a única morte que é morte de fato, ressuscitar dela, e pelo amor de Deus, dar sequência desse plano da redenção, do resgate. E ela ainda explica, entre o verso 17 e o verso 19, ele explica porque Deus enviou seu Filho humilde, não foi para o mundo ser salvo por ele,
pela missão dele, pelo sangue dele, pelo resgate pessoal e amor dele. Ainda fala direto para Nicodemos: quem crê nisso não é nem julgado, mas quem não crê já está condenado, porque não acredita no Filho de Deus, no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, justamente porque as suas obras eram más. Irmãos, o que ele abre agora do verso 20 e 21, eu chamaria isso da charada da vida. Ele mostra para Nicodemos um fato decisivo que serviria tanto para Nicodemos como para qualquer outra pessoa que entrar nessa divisão complicada. As pessoas que estão nas trevas, ela não quer vir para a luz para suas obras não ser reprovadas, porque não são feitas em Deus. Mas aqueles que andam na luz, de fato, não tem dúvida de que estão andando na luz, esses vêm para a luz, para suas obras serem aprovadas porque são feitas em Deus. Dessa forma, ficou esclarecido então que a questão da indecisão de muitos é porque no fundo não estão dispostos a abandonar certos hábitos pecaminosos, porque com esses hábitos não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Ou amamos e servimos à luz, ou o contrário, não amamos a luz, amamos as trevas e servimos as trevas. Não tem como colocar um pé na luz e outro nas trevas, é impossível, não tem. E uma grande maioria, meus amados irmãos, estão iludidos e podem abraçar os dois mundos ao mesmo tempo. Iludidamente nas suas mentes, eles se convencem que terá tempo para manipular tudo e no finalzinho pularem para o lado da luz, enquanto que o lado que eles estão é trevas. E daí, para chegar na luz sem um compromisso com Deus, é impossível. Agora, os que têm compromisso com Deus, quando a luz se manifesta, eles andam com Deus o tempo todo. Não tem sombra nem margem de variação. No sétimo tema, nova criatura. Queria citar um texto de Desejar a Todas as Nações, página 130 e 131, que diz o seguinte: todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse o João Batista. Evangelho de João 1, 29. A luz que brilha da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, o Espírito de Deus, por meio da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados à imagem daquele que age em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, como disse o salmista no Salmo 40, verso 8. Santo Deus, muito obrigado por colocar em nosso coração essa convicção da revelação da tua luz, da tua palavra, da tua vida em nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, a entendermos a tua mensagem, a entendermos a nossa missão e a cumprirmos com a nossa missão antes que seja tarde demais. Abençoe a nós e nossos lares. Conduza-nos, prepare-nos para o teu reino. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tentando ver meus sonhos cancelados, Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias